Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos poderosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, antes de darmos início à mensagem da Palavra de Deus, vamos assistir um pequeno trecho de um vídeo sobre o engano, a explosão do conhecimento e o renascimento de Israel, para refletirmos sobre os sinais proféticos que estão se cumprindo nestes últimos dias em nossa geração. Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. E eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como trancas. Onde é que você está? Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins. Esta é a Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, onde nasceu o primeiro projeto de internet criado a partir da física quântica, considerado impenetrável pelos piratas digitais. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, spot a dog. America has launched. Lá vai So o right. SpaceX. Internet superveloz que permite cirurgias à distância e até carros voadores que prometem revolucionar o trânsito nas cidades. A inteligência artificial é encarada como uma grande oportunidade por uns e como uma ameaça por outros. A computação cognitiva pode auxiliar com a automação de inúmeras tarefas que incomodam o ser humano e, ao mesmo tempo, muitas profissões podem desaparecer, gerando desemprego. Quando foi criado no fim da década de 40, a preocupação dos cientistas era em torno da Guerra Fria, e a primeira marcação do relógio do Apocalipse foi de 7 minutos para meia-noite, em 1947. A Segunda Guerra Mundial havia acabado recentemente com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki,
Mas tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética persistiram no desenvolvimento de armas atômicas e nucleares. O primeiro teste nuclear realizado pelos soviéticos em 1949 fez o relógio avançar pela primeira vez para 3 minutos para meia-noite, e crescentes tensões até 1952 aproximaram o ponteiro ainda mais para 2 minutos para meia-noite. Mas o relógio também pode ser reajustado para trás. Com o relaxamento das disputas entre os países, o ponteiro retrocedeu em 1963 e também em 1972, mas ficou o mais distante da meia-noite só em 1991, após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, marcando 17 minutos para meia-noite. Porém, desde então, o relógio do Apocalipse só foi reajustado para trás em um ano, em 2010, e avançou exponencialmente até os dias atuais. Faltando apenas 100 segundos para meia-noite, não resta muito tempo à humanidade, mas assim o que se fazer para o ponteiro do Apocalipse se afastar e a vida na Terra ser prolongada. Bem, queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre 3 sinais proféticos que confirmam que somos a última geração. Parte 2. E a base dessa mensagem está no livro de Mateus, capítulo 24, 3 a 5. Diz assim: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos meditar no primeiro sinal, o engano. Jesus está afirmando que o engano será o maior problema da última geração que antecede a sua volta. Amados, nestes últimos dias, temos visto o engano religioso, doutrinário, ético, moral, intelectual, fanático, místico, sexual e espiritual sendo propagados de forma espantosa. Uma grande fonte de engano é o auto-engano. A palavra do Senhor diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1:8. Não podemos negar que o pecado quebra nossa comunhão com Deus, que o pecado existe em nós e que o pecado se manifesta na conduta humana. E se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz para a propiciação dos nossos pecados, Deus seria justo em nos condenar. Assim sendo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Contudo, é necessário confessarmos os nossos pecados ao Senhor para sermos perdoados. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, existem 3 elementos no engano. Primeiro, uma falta de confiança absoluta em Jesus, em sua autoridade e em sua palavra. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Portanto, devemos confiar absolutamente no Senhor, em sua autoridade e em sua palavra. Segundo elemento do engano é a rebeldia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Jonas 1, de 1 a 3. Assim como Jonas, você sabe o que deve fazer, entretanto, simplesmente não o faz. A palavra do Senhor diz: aquele, pois,
que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O terceiro elemento do engano é a rejeição do amor de Deus. Todas as seitas são destituídas de amor. São cruéis, dominadoras, cheias de espíritos malignos que vivem criticando em relação às demais pessoas, exceto em relação a si mesmas. A palavra do Senhor diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Uma igreja sem o amor de Deus não passa de uma seita sem amor. Portanto, precisamos lembrar que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 1 Coríntios 13:6. Assim sendo, o amor jamais se alegrará com a injustiça, pois sua felicidade está na prática da verdade. Amados, o engano no princípio oferece aquilo que é desejável, mas no final ele destrói. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Amados, Satanás veio até Adão e Eva no paraíso e perguntou: você quer ser igual a Deus? No início, o engano é algo desejável. Quando Adão e Eva foram enganados pela serpente, comendo o fruto proibido, logo são retirados do paraíso e jogados no mundo que Deus acabara de amaldiçoar. Nesse tempo do fim, o engano está sendo proliferado no meio cristão por todo o mundo. Portanto, nós, como pregadores do Evangelho do Senhor, devemos estar instruídos na palavra e aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Pois quando as heresias, as falsas doutrinas do outro evangelho forem pregadas, aqueles que são instruídos e aprovados devem se posicionar ousadamente e desmascarar todo engano. Segundo sinal, a multiplicação do conhecimento. Deus disse a Daniel: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. Amados, a multiplicação do conhecimento, isso significa que a última geração experimentará uma explosão de conhecimento como nunca houve em toda a história da civilização. Nós somos absolutamente esta geração. Podemos observar na história que desde Adão e Eva até 1900 depois de Cristo, as pessoas andavam em cavalos, em barcos movidos a velas, e no espaço de alguns anos o homem inventou o automóvel, o navio, o submarino, o avião, o ônibus espacial e o foguete tripulado, e etc, e etc. Na medicina, podemos observar uma grande explosão de conhecimento, que a ciência precisou redefinir o conceito de morte. Por exemplo, o ser humano pode ser mantido vivo quase de maneira indefinida através de máquinas e drogas miraculosas. E também podemos ver a explosão de conhecimento na informação.
Você pode estar sentado em sua casa e obter qualquer informação que desejar através da internet. Esta profecia indica que podemos ser a última geração que antecede a volta do Senhor. O terceiro sinal, o renascimento de Israel. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Isaías 66, 8. Amados, todos os grandes profetas profetizaram que Deus tiraria o povo judeu de suas sepulturas gentílicas. Ou seja, das nações, Deus traria seu povo de volta à terra de Israel, antes de sua volta. E isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948, onde os locutores de rádios de todo o mundo anunciaram dramaticamente, dizendo: as Nações Unidas anunciaram hoje que reconhecem formalmente o Estado de Israel. Que maravilha! O renascimento de Israel não é um acidente histórico. É a mão poderosa de Deus no controle de suas profecias, cumprindo assim, de forma incontestável, um dos sinais proféticos que aponta que essa é a última geração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Jeremias 23, 7 a 8. Queridos, essa profecia fala que os judeus voltarão para a sua terra. Os judeus da terra do norte, ou seja, da Rússia, retornaram a Israel em dezenas de milhares, assim como também todos os outros judeus do resto do mundo. Através dos noticiários da televisão, o mundo inteiro viram o desembarque dos judeus no aeroporto de Tel Aviv. Esta notícia foi lida em todos os jornais da época. E este fato histórico foi profetizado há milhares de anos. Portanto, prepara-te, ó igreja. Jesus está voltando, pois somos a última geração. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus profetizou: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Lucas 21, 24. Esta profecia fala que Jerusalém não estará mais sob o controle dos gentios. O povo judeu não controlava Jerusalém desde os anos 70 depois de Cristo, quando os romanos atacaram a cidade e destruíram o templo, até a Guerra dos 6 Dias em 1967. Hoje Jerusalém está sob o controle dos judeus pela primeira vez em 2000 anos. Portanto, meus amados irmãos, possivelmente somos a última geração que antecede a volta do Senhor. Creia nisso. Assim sendo, devemos estar preparados, orando e vigiando, porque a qualquer momento a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus disse: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão.
assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas 21, 29, 31. Jesus disse que devemos estar de olho na figueira, Israel, e nas árvores, as nações. E nessa geração presenciamos os judeus que estavam espalhados pelas nações, retornando a Israel em dezenas de milhares, sinalizando assim que o reino de Deus está próximo. Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Lucas 21, 32. Amados, de acordo com essas 3 profecias e de outras que também já se cumpriram, precisamos estar atentos, porque podemos ser a última geração que antecede a volta do Senhor. Portanto, amados, as profecias estão gritando, Jesus está voltando. Amados, a palavra de Deus está gritando, Jesus está voltando. Aleluia. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados, vivemos numa geração que está presenciando os sinais do fim se cumprindo por todo o mundo. Portanto, precisamos estar preparados para o arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas talvez você ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Ele ama você, quer perdoá-lo e salvá-lo. E se porventura você está afastado da presença do Senhor, esqueça seu passado e volte urgente para Ele. Volte para a sua igreja, pois Ele ama você e quer que você volte. Ele está disposto a perdoar os teus pecados, os teus erros e abençoar você e sua família. Lembra do filho pródigo, onde o pai o aguardou de braços abertos. Assim Deus também te aguarda, meu querido internauta. Portanto, neste momento, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a sua misericórdia. Vamos buscar a sua graça, o seu perdão, a sua salvação. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo no tempo do fim, Pai. As tuas profecias estão se cumprindo. E eu estou convicto que o Senhor está voltando. E que essa geração pode ser a última. Por isso, Pai, eu oro por essa pessoa que está voltando para os teus caminhos. Por essa pessoa que está entregando o seu coração, a sua vida a Ti. Derrama sobre elas o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua graça e a Tua salvação. Que o nome dessas pessoas seja escrito no livro da vida, Pai. E que todas elas sejam encaminhadas para a Tua igreja, Senhor. E te sirva com todo o seu coração, alma e espírito, Deus. Pai, também eu oro por essa pessoa que está enferma, Pai. Se porventura há alguém enfermo aí do outro lado, seja lá qualquer que seja o mal, da planta dos pés à cabeça, eu declaro a cura, Pai. Que seja curado. Se existe um espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio no poder da oração.
O Senhor é Deus que responde a oração. Muito obrigado. Amém. Bem, amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos para que seja alcançado pela palavra do Senhor. Inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber novas mensagens. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Ore por nós para que a palavra de Deus continue sendo pregada e alcance vidas para o Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.